Oi, Porchat, tudo bem? E aí, como é que tá? Tudo certo? Tudo jóia. Prazerzaço a gente falar com você aqui. É engraçado que a gente te vê tanto que parece que a gente já te conhece, mas na verdade é a primeira vez que eu te vejo, então um prazer em te conhecer e obrigado por estar aqui com a gente. Imagina, conte comigo sempre. Bom, a gente tem um papo, vamos falar aqui de um assunto um pouco diferente do que você está acostumado, eu acho, na verdade, eu acho que você está até mais acostumado a entrevistar do que a ser entrevistado, né? Mas a gente vai falar aqui, o seminário é sobre doação, a gente está aqui representando a MOL, que tem se engajado muito nos últimos tempos aí em prol da cultura de doação. E a gente queria falar um pouco aqui, trazer um pouco essa discussão aí para o meio artístico, o meio onde você circula, para entender um pouquinho como as coisas funcionam e, claro, a gente aprender alguma coisa com você para ver se a gente consegue acessar melhor esse mundo, né? Então eu recebi algumas perguntas aqui, a gente falou que, quando falou que você ia participar, um monte de gente, até minha terapeuta, a Lê, mandou perguntas aqui, a Lê é maravilhosa, sua Legal. fã. Então, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouco como que é a sua postura em relação a doações, daí entendendo doação não só como doação de dinheiro, mas também de tempo, de conhecimento, né, voluntariado, né? Como que você escolhe? Você tem uma causa do coração ou você faz eventualmente as coisas que as ONGs que te procuram e tal, e você acha um projeto legal? Eu tento atender todo mundo. Eu tento estar aberto e disponível para todo mundo que me procura. Eu tenho até, inclusive, um braço na minha empresa, a empresa Fábio Porchat Produções Artísticas, que é a Inverno. Eu tenho um braço social exatamente por isso. Criei a Base, que é exatamente essa a forma de eu colocar toda a parte social sendo conduzida por alguém especializado nisso, porque vai me chegando muita coisa, desde pedidos de pessoas sozinhas, desesperadas, querendo, até instituições, até já conhecidas, enfim. E eu tento organizar isso para tentar fazer o máximo que eu posso. Faço eu, pessoalmente, Fábio, faço doações e tento olhar causas, e eu também, Fábio, personalidade, sei lá, o Pelé e o Edson tentam fazer um pouco, tentar dar braços e pernas para trazer para perto de tudo um pouco. Assim, o que me move, as causas que me movem, lógico, a cultura me move muito, criança, esporte, o que me mexe mesmo, assim, a coisa que eu acho que é das coisas mais bonitas que eu acredito é quando eu vejo pessoas fazendo aquilo que elas sabem fazer de melhor. E elas só não conseguem fazer aquilo porque elas não têm dinheiro, oportunidade, possibilidade, não têm ligações com pessoas que possam projetá-las. Isso é o que mais me mexe, o que mais me move. Quando eu vejo uma pessoa falando, eu preciso só disso para conseguir. Então, muitas vezes, já ajudei muita gente, por exemplo, a conseguir uma bolsa na Inglaterra, e
para fazer um curso de 1 ano, tem casa onde ficar, só que não tem como ir, não tem passagem. E aí a pessoa vai perder essa oportunidade? Não tem como. Então eu dou um jeito, eu já consegui parceria com passagem, às vezes eu dou, eu mesmo compro a passagem, às vezes eu ligo para um amigo e falo, vem cá, ó, você não queria doar? Tá aqui, ó, uma pessoa ótima, compra a passagem dela. Às vezes é isso, às vezes eu ligo para a empresa e falo, ó, faço a ponte, ser ponte nesse momento, nesse 2020 é muito importante, assim, porque afinal de contas eu tenho possibilidades, eu conheço gente, então eu tento me usar na minha potência máxima para possibilitar que essas pessoas consigam, porque as pessoas têm muitos talentos, muitas boas ideias, muita vontade. O brasileiro é um povo muito criativo, um povo que corre muito atrás, que faz muita coisa boa. O problema é isso, é oportunidade, dinheiro, conhecimento, não daquilo que ela sabe fazer, mas de poder chegar. Então eu tento ser um facilitador em todas as áreas e acho importante falar sobre isso também. Eu não divulgo tudo o que eu faço, mas eu divulgo boa parte do que faço, porque acho importante que as pessoas saibam que é possível. Eu acho que tem uma coisa assim, muitos artistas, muita gente fala, não vou divulgar, porque vai parecer que eu estou querendo crescer em cima daquilo, me divulgar em cima daquilo, mas eu acho que o público sente quando é isso, sabe? Se você está querendo se divulgar. Mas, ao mesmo tempo, eu até questiono um pouco, eu entendo que tem uma pureza da doação, que é fazer de bom grado. Eu acho que talvez venha muito de uma culpa católica, né? De uma coisa meio fazer o bem sem olhar a quem, e eu tenho que fazer e não fazer. Mas se você vai fazer o bem, faz o que você quiser, divulga, usa a seu favor, posta, anda com o santinho, cola na camisa, não quer falar para ninguém, não conta para ninguém também. Eu não vejo muita distinção, assim, uma doação boa e uma doação ruim. Mas ele doou e não falou nada, ele doou e falou. Doou, fez o bem, então tá ótimo. Eu acho que a pessoa que está recebendo essa doação, do que quer que seja, esse bem, no fim das contas, para ela tanto faz se você postou no Twitter que você está divulgando ou não. E hoje em dia é importante postar, é importante falar, para as pessoas saberem, porque tem coisas assim, tá todo mundo falando especificamente desse 2020 maluco, muita gente passando por necessidade financeira e não tem dinheiro. Aí eu sempre digo, mas a gente não vê tanta fake news rolando aí? Então vamos começar a repassar umas news. Pega aí, manda para o grupo da família, aquele que tu manda da cloroquina, aquele que você manda o mundo vai acabando, a terra é plana. Pega, pesquisa, vai atrás. Pega quais são as instituições que você conhece, que você confia, que estão à sua volta, na sua comunidade, no seu bairro. Que tenho certeza que no teu bairro tem algum projeto social. Divulga ele. Bota lá, porque às vezes você não tem dinheiro, mas o teu vizinho tem, a pessoa do lado tem. E aí parece que eu estou sendo aqui meio poliana de falar isso, mas não é assim mesmo que funciona. Então, divulga. Divulgar é bom, é importante. Você não bota lá sua opinião no Face? Fala absurdo, o Trump. Então, bota no seu Face também a instituição que precisa e vasculha e vai atrás. Se você não acredita, isso é tudo meio esquisito, vai atrás, procura. Tem instituições ótimas que tudo é aberto, tudo é verificável, a gente vê os benefícios evidentes, pesquisa. É porque não dá para... É porque a gente vive num momento desse século XXI onde a gente se mima muito. Tudo é feito para facilitar a nossa vida. De carro, de avião, de ar-condicionado. Tanto que, por exemplo, a pessoa fala assim, eu quero emagrecer. Às vezes eu falo para ela, não, você não quer emagrecer, você quer ser emagrecido. Você quer ficar parado, deitado no sofá e inventar a pílula que você toma e emagrece. Não é assim, a gente precisa se esforçar. A mesma forma, se a pessoa falar, só tem safado na política. Eu falo, então, pesquisa quem não é safado. Vai atrás, olha. A mesma coisa com o homem. Eu quero doar, mas é muito difícil. É zero difícil, é facílimo. O que mais tem é gente precisando de doação. O que mais tem é gente precisando de apoio. O que mais tem é ONG. O que mais... não confio em ONG. Tudo bem, tem instituições aí do seu lado. Mas não quero instituição. Tudo bem, então dá uma olhada na igreja, que está fazendo um serviço legal. Vai aonde te pega, vai aonde... Mas tem que ir atrás. Não dá para você ficar em casa e querer que venha alguém
magicamente com uma causa nobre, vá até Mas você você. acha também, Fábio, que tem um negócio, aproveitando esse gancho, que no mundo artístico, sei lá, tem uma coisa de as oportunidades surgirem, mas muitas vezes no meio da sua correria, você então que tem essa agenda maluca de 1000 coisas, não dá para você se envolver tanto, estudar tanto sobre aquele assunto. Então muitas vezes as pessoas artistas ou participam de alguma coisa, mas não divulgam tanto, que vai que alguém pergunta um pouco mais sobre aquilo, eu não sei dizer, vai pegar meio mal e tudo. Você acha que tem alguma coisa assim? E daí, no seu caso especificamente, tem coisa que você acaba negando porque, sei lá, precisava estudar um pouco mais, entender um pouco mais sobre esse assunto, né? Às vezes tem, sei lá, essas coisas de saúde são as doenças super complexas e tal, e diz, pô, vou entrar aqui, vou me sentir meio impostor. Você tem um pouco isso? Eu já ouvi isso de artistas. Eu entendo, assim, mas no fim das contas, eu acho que é sempre importante verificar se é legal mesmo, são pessoas engajadas, se é uma gente responsável por trás daquele projeto. Então, isso minimamente você tem que investigar para não estar patrocinando, ajudando uma fraude. Mas isso é para você, inclusive, que você está doando. Agora, em relação a saber ou não do projeto, eu acho que se você está doando, tanto faz se você sabe ou não sabe. A pessoa vai perguntar: por que você doou? Eu doei porque as pessoas estão passando fome, é por isso que eu doei. Eu quero ajudar. Ponto. Não, acho que não precisa, não, porque a causa, 25% da população de rua, na verdade, você não precisa saber esses dados exatamente. No fim das contas, a importância é doar, é fazer. Então, o que eu sinto é que talvez, eu não estou aqui julgando ninguém, mas talvez isso possa ser uma bela de uma desculpa para não doar, sabe? Mas eu não sei, eu não me engajo. Ué, pede para alguém saber, vai atrás, sei lá, entendeu? Legal. E você já teve alguma questão de, enfim, em geral, as experiências que eu vejo de artistas se engajando em prol de ONGs, é por isso que a gente está estimulando aqui isso e tal, são muito positivas para as ONGs, né? O Brasil é um país em que a televisão, principalmente, é muito forte, as pessoas acreditam muito em quem está ali com a carinha impressa na televisão e tudo, então pedir funciona. Eu já vi ONG já vi um caso real disso, uma pequena ONG no interior de Minas Gerais que vivia até hoje, porque uma vez o Pedro Bial, quando estava no Fantástico, foi lá, fez uma matéria, até hoje os caras vivem disso, né? Mas hoje em dia tem uma coisa ali com redes sociais e tudo, que tem algum risco para a ONG de colocar um artista, que um blogueiro, sei lá, que amanhã vai fazer uma besteira e vai ser cancelado, e às vezes a ONG pode respingar aquilo na ONG, e o contrário também, né? Do artista ali participar de uma coisa da ONG, a ONG tem um problema lá na frente, respingar para ele. Você já teve algum tipo de saia justa disso? Você tem... E daí eu queria pedir uma dica, você que tem uma estrutura de equipe para isso, como que você faz? Tem alguém na sua equipe que dá uma checada quando pinta alguma oportunidade assim para você? Como que funciona? Tudo que chega para mim, eu imediatamente passo para a Marina, que comanda essa área social da empresa, justamente para ler atrás, verificar se é legal mesmo, se não é, quem é essa pessoa, o que eles querem. Porque às vezes muita gente chega sem nem saber, assim, muito perdido. Então a gente também tenta orientar, porque tem um pensamento torto que é assim: se o Fábio fizer um vídeo, a gente vai receber milhões de doações. E eu sempre falo: minha gente, as pessoas não estão com dinheiro, as pessoas não estão com possibilidades. Eu fazer um vídeo não pode dar visibilidade, e isso é legal, vai estar nas minhas redes, pode ter gente interessada indo por trás, de repente pode dar uma credibilidade para a instituição. Agora, retorno imediato financeiro é pouco. No fim das contas, as pessoas também veem aquilo e querem, mas não tem condições. Então, a gente até orienta nesse sentido, de dizer: não, eu sei que parece que você vai ganhar todo o dinheiro da tua vida para conseguir resolver toda essa questão que você está ajudando e querendo, mas não é assim. Então a gente também auxilia nesse sentido. E aí propõe, porque às vezes a pessoa fala: por que o Fábio não vem aqui um dia tirar uma foto? Legal, mas será que não é mais legal se... E aí a gente propõe umas coisas que podem funcionar. Eu já fiz peça de teatro com toda a renda revertida para o Hospital Pequeno Príncipe, por exemplo, lá em Curitiba. Em São Paulo também já fiz uma apresentação
e toda a renda revertida. Então, assim, eu vou pensando e dando possibilidades que talvez seja melhor isso do que eu fazer um vídeo. É claro que eu tento, de um modo geral, me empenhar naquilo, entender que lugar é aquele, gosto de ir nos lugares, Bolo da Madre, por exemplo, eu fui lá e vi como é que funcionava, passei uma manhã toda lá conversando com as crianças e fazendo. Então eu gosto de estar envolvido. Mac Dia Feliz, eu fui no dia, e fui antes, e fui lá no instituto. Então eu gosto de ver isso e tal, mas às vezes também não dá isso, às vezes tá, puxa, infelizmente a agenda não está. Então, o que eu posso fazer? Gravar? Então, é isso, e funciona. Pensando nisso que você falou, lógico, é um risco para os dois lados, né? Assim, amanhã eu sou preso, porque a verdade é que eu soneguei imposto a vida inteira. Pô, a ONG vai ficar, tem uma mancha ali de algum jeito, né? Vai olhar aquilo e vai entender que vai ter que superar, da mesma forma que amanhã eu descubro que eu participei de uma ONG para criança, que na verdade traficava crianças para o Marrocos. Vai ser uma loucura. Mas tem coisas que dá para evitar, tem coisas que dá para saber, que dá para pesquisar, que é isso. Por acaso, então, como eu tenho uma equipe, me ajuda muito que a minha equipe vai atrás de descobrir isso. Mas mesmo as pessoas que não têm isso, e que estão em casa e que vêm, a gente tem várias instituições muito sérias, Médicos Sem Fronteira, Doutores da Alegria, são instituições que estão aí há muito tempo, que fazem muita coisa boa, tem um trabalho reconhecido, premiado. Então dá para ir também no certo. Se você não tem como, não tem como ficar pesquisando, vendo. Tem, mas tudo bem, não tem. Ajuda, vai aí, pega o básico, vai no Greenpeace, vai lá e tenta, vai na WWF, vai lá, entendeu? Tem lugares, vê o que te move. E com essas coisas de rede social, tem tanta gente bacana fazendo coisa legal nas redes sociais, começa a seguir, começa a ver se sua causa são os animais. Tá lá a Luísa Mel. A Luísa Mel tem várias coisas bacanas, fala de vários projetos. Começa a seguir ela, começa a ouvir, ver. Tem que ficar com. O negócio a gente vai trabalhando, fazendo muita coisa. Eu não estou dizendo o artista, estou dizendo todo mundo. O tempo, meu Deus, precisava de mais 10 horas no meu dia, fazendo muita coisa, a gente não olha. E aí, quando a gente não vê, a gente passa por cima de um homem morto na padaria. É isso. Assim, a gente vai condicionando o nosso olhar a não olhar, a passar reto, porque, de alguma forma, eu entendo porque a vida é tão dura, é tão difícil, é tanta coisa ruim à nossa volta, é tanta injustiça, é tanta miséria, tanta desigualdade, que talvez se a gente não se cegar um pouco, a gente não consegue nem viver. Né? Como é que a gente vive sabendo que as pessoas estão passando fome? Tem 10 milhões de brasileiros que não têm o que comer. É uma loucura. Se a gente para realmente para pensar, a gente fala, não é aceitável uma coisa dessa. Então a gente tem que fazer alguma coisa. Então a gente vai um pouco para conseguir sobreviver e viver o nosso dia a dia, a gente vai meio tapando. E eu acho que essa é a grande dificuldade e a grande virada que a gente tem que ter na nossa cabeça. Não pode. Tem que estar com o olhar atento, olhando ao redor. E eu sempre digo, é claro que é muito importante, tem muita instituição, muita coisa legal, tem fazendo trabalhos pelo Brasil todo, você pode ajudar crianças na África, você pode ajudar refugiados na Síria e tal. Mas tem uma coisa que eu acho muito importante, que a gente perdeu, que é quem está do nosso lado real. Eu não estou dizendo do nosso lado assim, eu aqui, por exemplo, no Rio, o Brasil. Não. Estou falando do nosso bairro. Eu estou falando de quem trabalha na sua casa. Você já perguntou para o seu porteiro se está tudo bem, se ele precisa de alguma coisa? Porque doação não é só a instituição que pega crianças que têm hanseníase e trata e ajuda, também é isso. Mas também será que a moça que trabalha na sua casa, está tudo bem com ela? O que tem? Já foi na casa dela? Você já perguntou se os filhos dela estão bem, se ela tem netos, se ela precisa de alguma coisa? Então, eu comecei a transformar essa chave na minha cabeça também, e até família mesmo. Eu estou falando aqui da moça que trabalha em casa, mas teu primo, claro. Teus irmãos, porque a gente não sabe do problema das pessoas, e às vezes é uma bobagem. Não é dinheiro, às vezes é uma coisa que você tem, inclusive, e que você não precisa. Uhum. Quando começou a pandemia, a Glaucia trabalha lá em casa, e ela, falei, logicamente, fica em casa, não venha trabalhar. Ela continuou ganhando o salário dela e ficou na casa dela. Eu falei, não saia,
fica aí, quando um dia se passar, e ela ficou lá na casa dela. Aí deu uma semana, eu liguei para ela, tá tudo bem aí? Como é que estão as coisas? Não, tá tudo bem e tal, tá bom. Segunda semana, como é que estão as coisas? Ela falou, é chato ficar em casa. Eu falei, é chato ficar em casa e tal. Ela falou, eu falei, mas pelo menos você assiste alguma coisa. Ela falou, não tenho TV. Aí eu, não tem TV? Porque o brasileiro não tem geladeira, mas tem televisão, né? Na nossa cabeça é assim, eu já fui muito em comunidade, já fui muito em favela, e é muito interessante, você entra na casa da pessoa, Uma TV em cada não tem ponto, nada, mas né? tem uma TV lá. E aí na hora eu falei, não tem TV? Como é que não tem TV? Eu falei, nossa, como é que você não tem TV? Não tenho. Aí, lógico, caiu minha ficha. Eu olhei e falei, não, peraí, mas não, realmente, você fica em casa, não tem internet, não tem televisão, você vive em 1900, não tem mais como, né, no mundo de hoje. Eu tenho televisão, e eu tenho televisão no quarto de hóspede. Falei, não, pega a televisão e leva para Glauce. Então é saber como é, para ela conseguir passar a quarentena minimamente, informada, e dois, entretida. Sim. E aí, calma, não tem internet? Vamos instalar essa internet na casa da Glauce. E, logicamente, mas como é que chega a internet? Eu falei, Glaucio, vê quanto é isso aí. Aí a gente pensa, eu não tenho dinheiro, é difícil, não sei o quê. Mas será que você não tem dinheiro para pagar uma internet Imagina. para a pessoa? Tem, entendeu? Mas é você se preocupar, é você olhar, é você pensar. E eu não estou falando isso para dizer, caramba, Fábio, olha, que salvador, que super-homem que é o Fábio. Não é isso, eu só estou dizendo que eu não tinha esse pensamento. E, de repente, comecei, assim, no fim, eu não acredito que as coisas aconteçam para que a gente tenha, para a gente aprender alguma lição. Eu acho que a gente aprende uma lição com as coisas que acontecem. Não tem que aprender nada, a gente é que tem que ter. Então, a pandemia me abriu os olhos para muita coisa, para muito lugar, para muito olhar. Eu já tinha uma relação ótima com a Glaucia, sempre estava ali preocupado, querendo saber a sua filha, como é que tá. Tá em casa o dia todo. Não, precisa fazer alguma atividade. Pode ficar criança em casa? Ela, não, ela tem um vôlei, bota no vôlei. Criança tem que fazer esporte, tem que gastar energia. Mas não tem. Não, vai ter, a gente vai dar um jeito de fazer acontecer. Então, esse olhar de querer saber o que está acontecendo do lado e de perguntar se está tudo bem e se precisa de alguma coisa, e o mínimo que você pode conseguir. E aí são essas bobagens para a gente que são tudo para o outro. Sim. Então, no fim das contas, para mim, doar é olhar para o lado. Mas deixa eu aproveitar esse gancho que é muito bom. O que a gente vê normalmente, generalizando para tentar levar uma questão que eu acho que é importante aqui, normalmente as pessoas que ficam, conforme vão ficando mais famosas, mais ricas, a tendência é elas perderem uma conexão com a vida real, né? Até por uma maior dificuldade de circular onde as pessoas estão de verdade, né? Imagino que você não consegue mais ir ali na padaria tomar um expresso tranquilo. Eu, por acaso, vou e me esforço o máximo para andar na rua, pego o metrô. Outro dia eu não pedi dinheiro, eu esqueci minha carteira, tinha que pegar metrô, não tinha dinheiro. Aí eu falei, já sei o que eu vou fazer. Fiquei andando assim meio pelo metrô, como que no Canadá, veio uma menina, posso tirar uma foto? Falei, pode, é R$4,50. Ela, como assim? Eu falei, eu tô sem dinheiro, paga minha passagem do metrô. Aí ela pagou e eu tirei uma foto com ela. Mas bom, perde totalmente o contato com a realidade. Não, enfim, eu acho que você vai galgando um lugar de privilégios em que as coisas são muito fáceis e tudo que você realmente, uma hora que você vê, às vezes não é por um mal planejado, assim, tudo, mas quando você vê, você se desconectou. Primeira questão como você deu um exemplo aí da Glaucia e tudo, mas como que você faz para conseguir manter os pés no chão enfim, conhecer a vida de fato? Vou te dizer assim, uma coisa que eu faço, por exemplo, eu tento, de tempos em tempos, ir passar um tempo em lugares assim de grande circulação de pessoas, tipo um terminal de ônibus, obviamente que agora não e tudo, mas muitas vezes é isso, né? A gente perde isso, fica numa bolha, eu que tenho filhos, tudo fica escola particular, trabalho, escola particular, e uma hora você vê ali, você não sabe nem as modas que estão rolando, você nem sabe quais são as questões que estão aí na prática, né? Enfim, então a primeira questão é essa, como que você faz suas artimanhas aí para se manter vivo nesse sentido, e a impressão que dá da gente de fora é que com o tempo você parece uma pessoa que está se engajando mais com essas questões, até nas coisas que você faz. Eu nem sabia disso, que você tinha essa área aí na sua empresa.
conectada às causas sociais, tudo, mas até no papo de segunda, me parece que a pauta está se engajando cada vez mais. O Brasil também tem obrigado a gente um tanto a isso e tal. Isso é um negócio assim que você tem feito de forma planejada, isso tem batido a porta, dada a situação tremenda que a gente está, ou então simplesmente seu passe valorizou e você se sente na obrigação de usar mais esse seu privilégio aí? Eu acho que é um pouco de tudo isso que você está falando. Vou começar por essa segunda pergunta. Eu acho sim que eu estou me engajando mais, eu estou abrindo mais minha cabeça, meus horizontes, tenho conversado mais, ouvido mais. O Papo de Segunda, inclusive, é um lugar com gente muito boa, falando coisa muito inteligente, muito importante. Tenho tentado ouvir muito. Seguir mais gente e ouvir o que elas estão falando, receber. Eu gosto muito, assim, tudo que chega até mim, do nada, eu me interesso. Opa, essa pessoa chegou, deixa eu ter alguma coisa aí, vamos ver o que tem nesse lugar aqui, nesse negócio aí. E aí eu vou atrás e dou uma investigada e dou uma sentida por ali. Me sinto, sim, me sinto na obrigação de devolver, e não é por questão mística, espiritual. Não, não, não. Eu acho que, como ser humano, como pertencente a essa sociedade brasileira e no micro ainda, no Rio de Janeiro, não tem como a gente viver bem se quem está à nossa volta está vivendo mal. Isso não é bom. Viver... não dá para a gente se desconectar da realidade lá fora. Porque você não pode dizer assim, eu, Fábio, por exemplo, classe alta, tenho dinheiro, ainda sou homem, branco, hétero, cis, mas estou falando assim de privilégio financeiro. Eu tenho dinheiro, tenho uma casa ótima, confortável, internet, computador, ar-condicionado, tudo bem. Eu não posso dizer assim, minha vida está boa. Minha vida não está boa, porque meu prédio tem grade, tem arame, eu saio na rua, eu tenho que ficar olhando para o lado para saber o que está acontecendo, tem um mendigo ali dormindo, todo cheio de pereba e caído, tem umas crianças no sinal jogando limão. Não, a vida não está boa para mim. É claro que a vida está maravilhosa no sentido de que eu tenho condições e privilégios, mas a vida não está boa. Então é isso que tem que se abrir um pouco na cabeça de quem tem dinheiro, por exemplo, é que a vida não está boa. A vida está uma merda. Claro, para algumas pessoas, para a maioria das pessoas, muito mais. Para o cara que está vivendo na rua, é lógico que a vida dele não está exatamente boa. Mas a sua também não está. A partir do momento que você sai na rua e fica olhando para o lado, que você tem medo que seu filho não volte, que você tem medo que roubem seu carro, que você tem medo de que te batam, isso, então não está bom. E se não está bom, o que a gente pode fazer, então, para melhorar? Se trancar cada vez mais em casa, blindar o carro, fazer tudo isso, você pode fazer tudo isso. Mas isso não significa que você está melhorando a vida lá fora, nem a sua. Você só está fingindo para você, botando aquele negócio de cavalo aqui para não olhar e não dizer que a vida não tá ajudando ninguém. Então, no fim das contas, eu acho que eu sinto essa necessidade, porque não dá para viver. As coisas não estão dando certo. Há muito tempo que não estão dando. Talvez agora a gente esteja escancarando mais, investigando mais, criando, fuxicando mais. Mas o país que mais mata policial, que a polícia mais mata, temos 70 mil homicídios por ano no país, sendo que 10% deles são resolvidos. Racismo, homofobia, uma mulher estuprada a cada 3 minutos, e isso é só a média computada, então deve ser muito mais. O país não está bem há muito tempo, as pessoas estão morrendo, elas estão sendo mortas. É que a gente acostumou, olha que loucura, a gente acostumou a ver gente morrendo. Se em Madrid morre uma pessoa, tomou um tiro na cabeça às 3 da tarde no museu. Para tudo, o país para. O que é isso? Que loucura. Aqui a polícia sobe o morro, mata 3 crianças. Morreu. Aí amanhã matou outro. Aí depois foi assaltado, o menino morreu. É uma coisa, as pessoas morrem. A vida não vale nada mesmo. Então a gente vive num país onde a vida não vale nada. A vida do pobre e a vida do rico. É claro que a vida do pobre é aqui
As pessoas querem que se foda mesmo. Desculpa, eu falei palavrão num momento bonito. Mas é porque assim, é que me dá raiva um pouco. Então, assim, a vida do preto não vale nada, a vida da mulher não vale nada. E não pode ser dessa forma. A gente tem que falar, para, as coisas não estão funcionando. Mas se você entender que a partir do momento que a vida não vale nada, você tem que entender que a sua também não. Quando o bandido vem e te mata, a sua vida também não vale nada. E a gente não pode se contentar, aceitar um país assim. Outro dia eu me dei conta disso, eu falei, meu Deus do céu, eu queria tirar um dinheiro do banco, sei lá, R$ 100 para pagar não sei o quê, e era 10h30. E você não pode tirar dinheiro do banco depois das 10. Olha que loucura. A gente vive num país onde depois das 10 da noite você não pode tirar dinheiro por conta de segurança. Você não pode fazer transação pelo seu celular, porque pode ser golpe, podem estar roubando você, podem ter te sequestrado. Para diminuir sequestro, o banco tem que, às 10, impedir que saia dinheiro. Olha que loucura. E a gente aceita, mesmo, que perigo. Não pode ser assim. Então, enfim, e acho que isso vai um pouco também de encontro com a sua primeira pergunta, que é como não perder o contato com a realidade. É muito louco, assim, porque como você vai vivendo uma realidade nova, com outros lugares, com outro olhar, você vai... Existe eu acho que um pedacinho dentro da gente que fala, ai, graças a Deus consegui sair do perigo de não ter o que comer, de não ter onde viver, de não ter segurança. Não estou nem dizendo isso de mim, porque eu venho de uma família que tinha condições, não sofri, não passei fome, não tive nada disso. Então, não estou dizendo por mim, estou dizendo de um modo geral, minha observação. As pessoas, quando conseguem alguma coisa, elas se agarram nisso, elas fogem dessa areia movediça que é o Brasil, que vai sugando as pessoas para baixo. Então, as pessoas tendem a subir nessa corda e não querer nem mais olhar para a areia movediça. Deus me livre, eu cheguei até aqui, só que não pode ser assim. O que eu tento fazer, Fábio, é conversar com as pessoas. Conversar com quem está à minha volta na rua. Quando alguém vem falar comigo, eu puxo assunto. Fábio, eu sou da Bahia, quero tirar uma foto com você. Eu falei, que maravilha, da Bahia onde? E aí eu começo. E a pessoa fala, eu falo, me conhece da onde? Aí eu vi no programa, e aí você vai conversando e você vai entendendo quem são essas pessoas, pelo que elas passam, como elas te veem. Por isso que quando a pessoa vem tirar uma foto, aquele é um momento especial para ela, porque para ela é um momento que ela nunca mais vai ter na vida dela, na cabeça dela, pelo menos, e talvez até seja a realidade. Então, assim, é um momento especial para a pessoa. Ela tá vendo. Então, essa troca, no fim das contas, esse doar o tempo também doar a atenção. As pessoas querem ser ouvidas, as pessoas querem ser escutadas, querem sentir que importam. E é muito triste, porque a vida humana não importa nada, não significa nada. A gente não significa nada. Daqui 2 gerações, ninguém mais lembra quem eu sou, ninguém mais lembra quem você é. Eu não sei quem é meu avô, o pai do meu pai, eu não faço ideia. Se eu botar uma foto aqui agora, eu não sei quem é. Quer dizer, é o pai do meu pai. É um cara muito da minha família. Eu não sei. Então, imagina assim. Então, a vida é muito insignificante mesmo. A vida é muito nada. Por isso que é duro para as pessoas aceitar isso. Então, elas acreditam em muitas coisas. Eu sinto que metade dos problemas do mundo seriam resolvidos se a gente parasse para conversar com a pessoa que está andando na rua. Se a gente sentar, a moça que está alimentando o pombo, se você ficar 10 minutos conversando com ela, e alivia, as pessoas querem falar, as pessoas querem se sentir importantes, significativas, e a gente pode dar isso para elas, né? Como a gente quer também. Só que eu, por acaso, tenho a oportunidade de dar entrevistas, de falar. Eu tenho um microfone, um megafone na mão. Por enquanto. Quem sabe, essa vida é tão assim, mas por enquanto tenho. E com as redes sociais, a rede social dá uma falsa sensação para as pessoas de que elas também têm, quando na verdade elas só estão atingindo um pouquinho mais que a rua delas, elas estão indo um pouquinho mais adiante, mas a verdade é que ninguém está escutando, é porque ninguém se importa com a opinião dos outros. E as pessoas, o que elas querem é isso, elas querem ser ouvidas. Então, nesse sentido, eu acho importante conversar com as pessoas, ouvir as pessoas, porque isso reconecta, me reconecta com todo mundo,
com a senhora que veio falar comigo, com a criança, com aquele adulto que veio falar, e te assisto não sei aonde, e eu é mesmo, e aí como é que tá? Então eu pego o Uber, o táxi, eu pergunto, e aí, tá valendo? É legal? Tá funcionando? Como é que tá na pandemia? Como é que tá acontecendo? E aí a pessoa vai falando um pouco dela, vai tirando esse peso do peito da insignificância. É. E eu digo isso não falei isso só para não parecer que eu estou falando que o motorista é insignificante. Não, estou dizendo todos nós, eu inclusive sou insignificante. Todos nós somos. E isso pesa muito para a gente. Então, esse fardo da insignificância humana é muito puxado. Uhum. Mas existe uma crítica que é, inclusive, de nem as alas mais conservadoras, né, que de fato tem um fenômeno social no Brasil de em outros lugares do mundo também, mas do opressor querer, o oprimido querer virar o opressor, né, ascender socialmente e virar um opressor, né, que é o pobre de direita, né, que falam que é um fenômeno um tanto estranho e tudo, mas até entre a elite intelectual dessa ala aí do que a gente circula e tal, do meio intelectual meio de esquerda, né, que pro Bolsonaro virou comunista e intelectual demais, até tem um negócio de as pessoas querendo fazer críticas muito aprofundadas e sofisticadas sobre a sociedade, mas muitas vezes, quando você vai ver na prática, essas pessoas participam muito pouco desse jogo social, né? Eu digo até por meio de amigos mesmo, enfim, eu tenho uma empresa que trabalha para isso, fica, né, eu estou engajado nisso até o pescoço, que é a minha forma de vida até, mas até entre amigos que estudaram na USP ou em outras universidades que eu estudei e tudo, que é uma elite intelectual, eu noto muito isso. Às vezes você vê as pessoas super engajadas, falam pra caramba nas redes sociais, daí você pergunta, mas e aí, você é voluntário de algum lugar? Você doa alguma coisa? Você é candidato? Nada, né? E daí parece que a simples doação dessa genialidade crítica é suficiente para gerar um impacto no mundo, ou um negócio assim, né? Isso é um troço bem brasileiro, ou de países assim, né, subdesenvolvidos que estão querendo seu lugar ao sol, né? Eu digo muito isso, a revolta do Facebook não é doação, minha gente. É, aquele sketch do Porta dos Fundos maravilhosa, né, do João Vicente lá, do cara que fez o post e acabou com o racismo, né? Exatamente isso. Bem por aí. E daí, uma pergunta já conectada a isso, assim, que é meio pé na porta aí, né? Que é quem critica aí só uma ala aí que defende algumas experiências nos Estados Unidos, alguns países na Europa, de ter criado uma espécie de em alguns lugares chamam de pledge, isso assim, né? Que é uma obrigação dessa elite de comprometer parte da sua renda para transferir para a base da pirâmide, para organizações sociais e tudo, para fazer uma espécie de uma reparação histórica, alguma coisa assim desses privilégios. Você acredita que alguma coisa disso faz sentido no contexto brasileiro? Enfim, é uma pergunta meio cabeça aqui e tudo, mas eu acho que é legal a gente se posicionar sobre isso também. Você acha que faria sentido ter uma espécie de reservar 1% do que você ganha para transferir renda né, para o social? Eu não sei exatamente qual é a forma melhor, ou mais justa, ou mais funcional. O que eu sei é que o brasileiro não tem muito a cultura da doação, não tem, porque o brasileiro é um povo muito ferrado, é um povo que paga muito imposto, então tem esse pensamento também, eu já pago tanto imposto e o governo não dá nada, tem uma transferência de culpa também, não, eu já pago o meu imposto, ou seja, agora o governo é que faça a parte dele. Se o governo está fazendo, eu estou pagando meu imposto, eu estou fazendo a minha. Que não está errado, porque realmente tem razão, a gente paga muito imposto e não recebe nada em troca. As pessoas não. Eu li uma pesquisa em algum lugar, mas eu vou falar da minha cabeça até, que as pessoas não têm problema em pagar imposto. O que elas têm problema é estar jogando dinheiro fora. Se a gente tivesse bons hospitais, segurança absoluta, escolas públicas incríveis, as pessoas topariam até pagar mais imposto, porque elas iam ter isso de volta, elas iam ver isso como sociedade, na real, né? Como a gente vê escolas públicas americanas, são incríveis, hospitais europeus e tal, a gente vê esse tipo de coisa acontecendo e é incrível, realmente. Então, eu entendo esse argumento no sentido de que
O brasileiro paga muito imposto e não tem nada em troca, e o governo não está fazendo a parte dele. Por isso que, por exemplo, uma lei como a Lei Rouanet, que causa tanta, tem tanta ignorância em cima dela, é uma forma do governo quase falar, eu não consigo fazer. Então, eu estou repassando para as empresas poderem ajudar, já que elas querem doar, ao invés de elas doarem do imposto do governo, e o governo dá um dinheiro do imposto dele, o governo já fala direto com a empresa, ela deduz lá 4%, já te resolve e já promove a cultura e tal. Apesar de, logicamente, a lei precisa ser revista, tem um monte de ponto ali que pode ser sujeito a fraude, tal, tudo bem, mas é uma coisa muito louca, assim, é a mesma coisa. Então, se tem alguma coisa errada, vamos acabar com a lei. Então, bom, então tem que acabar com a política, então tem que acabar com a política, porque tem uns deputados aí safados. Então tem que acabar com a medicina, porque teve um médico lá que errou. Não é assim que funciona, né? Então a gente tem que olhar, observar, entender quanto fomenta de cultura. Só não está fomentando quem está começando. Opa, então precisamos criar, então, ali um adendo para fazer e ajudar quem está começando. Então, eu acho sim que, de alguma forma, os ricos têm que pagar mais imposto que os pobres. Como isso funciona? Eu não sou economista, não tenho essa possibilidade de dizer. Mas eu acho sim que tem. Eu acho muito injusto eu pagar menos imposto porque consigo, porque tem e legalmente, tá? Não estou falando aqui de coisa ilegal. Não, declaro meu imposto bonitinho, mas a gente consegue, porque daí tem uma empresa que você consegue. Como é que eu consigo pagar menos imposto que o dono da padaria aqui da frente? O cara que tem um botequinho aqui do lado. É uma loucura isso, não pode funcionar dessa forma. Então, tá equivocado. Tem que haver um pensamento da elite econômica, agora eu estou falando, para isso. Quando a gente vê os bilionários do mundo, como um Bill Gates, um Soros, quando eles estão ali devolvendo, pegava muito bem no passado, se você for ver aqueles museus todos, que o brasileiro adora visitar museu fora do Brasil. Dentro do Brasil, pegou fogo no museu, o pessoal não tinha nem frequentado. Mas lá vai, que gosta, é chique, é museu. Esses museus todos foram do Guggenheim. Era uma coisa assim, deixou toda a herança dele, foi para o Instituto, foi para o Getty Museum, porque foi tudo para lá, obras de arte. Tal. Tem uma coisa de devolver para a sociedade uma preocupação ali com o nome e com o entorno e a posteridade, que é muito legal. E essa mentalidade a gente não tem aqui no Brasil. Está começando. Eu acho assim, eu já começo a ver umas coisinhas, partículas no ar que não tinham. A gente não tem tanto, está tendo, até a pandemia estava começando a ter jantares beneficentes, por exemplo. Há 10 anos não tinha isso. Leilões e tal, era muito pontual, muito solto. Agora, todo ano me chamam uns 5 jantares beneficentes que você compra a mesa e tal. Então, eu acho sim que os ricos, quando eu digo os ricos, porque o brasileiro também adora ter um gol mil e achar que é rico, né? A gente está falando dos ricos bilionários, eu estou falando aqui. Tô falando de rico que tem ilha. Eu acho sim que tem que partir deles um olhar social. É muito difícil, a gente não tem essa mentalidade muito aqui no Brasil, mas eu acho sim importante que parta desses ricos, desse olhar, e acho sim que tem que haver algum tipo de taxação maior, e que vai diminuindo, né? Quanto mais rico, mais imposto, quanto menos rico, menos imposto. É mais justo, é assim que funciona. Bacana. Bom, querido, o papo tá muito bom, mas já fizeram aquele sinalzinho da morte aqui que eu acho que tá acabando. Então, queria aqui, para a gente terminar, você dar aí uma dica rápida para o pessoal das organizações sociais, que a maior parte das pessoas que está vendo aqui, como que faz para acessar os artistas que não são tão caridosos como você, como que eles correm atrás e tudo. Alguma dica que você veja da sua experiência, tem que prestar contas dos dados, chamar para uma visita, sei lá, botar lá doar 1 quilo de alimento lá para entrar na suruba de Noronha, alguma coisa assim. Que você viu aí que dá uma dica aí para eles? Eu acho que vale traçar um perfil assim de quem é o artista que tem a ver com você, porque daí ele vai prestar mais atenção nisso. É isso. Eu sou muito ligado a causas antirracistas. Eu, Fábio, sou muito ligado a criança. Então, claro, o artista pode se surpreender e nem sabe, de repente, a causa animal me toca, me mexe.
E aí isso funciona. Mas, de um modo geral, dá para você traçar uma linha do que a pessoa já vem postando, sobre o que ela vem falando, para você já chegar mais certeiro. Seja o algoritmo. Né? O algoritmo não sabe tudo da nossa vida e ele já oferece para a gente o produto que a gente fala, meu Deus, eu falei ontem desse produto, o algoritmo já me mostrou. Então, pense como algoritmo. Veja o que esse artista está fazendo, quem são os artistas. Porque, assim, lógico, no fim das contas, a instituição ela está tão querendo que qualquer coisa para ela tá bom. Um artista que é um artista já está ótimo. Eu entendo esse pensamento e tudo bem, tá certo. Mas vá também, mira quem você quer. Bota lá e começa a ir atrás. E dá para ir atrás através de... Todo mundo conhece alguém que conhece fulano. Entendeu? E é muito por aí que chega. Alguém fala para mim, Fábio, tem a causa animal aqui para você postar, Mialo andou outro dia. Eu já mandei para o João, porque eu sei que o João é engajado nisso. E aí, ponto, o João já pega isso, já faz de um jeito que eu mesmo não vou saber fazer. Vou postar, vou fazer, mas já joga por ali. Então, assim, conhecer quem é a pessoa que pode chegar nele, que pode fazer isso, ajuda muito, porque já te ganha um caminho. E pelas redes sociais, hoje é muito fácil chegar e falar pelas redes sociais com as pessoas, apresentando o projeto. Claro, se a pessoa quer que apadrinhe uma causa e tal, a cara de pau funciona. Cara de pau interessa, vai atrás mesmo, pede mesmo, e é assim que a coisa acontece. O Renê Silva, que é um cara muito legal aqui do Rio de Janeiro, lá do Complexo Alemão, da Voz das Comunidades, é um cara que faz muita coisa boa. Foi a última pessoa para quem eu doei, inclusive, que ele fez uma campanha agora de doar livros lá no Complexo, que foi uma coisa incrível. E aí foi isso, assim, Renê, Fábio, você doa livro? Dou. Mas aí liguei para a Xuxa e falei, Xuxa, Renê está um trabalho incrível na favela, você acabou de lançar um livro incrível, você não consegue doar livro? Xuxa já ligou para a Editora Globo já ligou, quando eu vi, doou 1000 livros a Editora Globo. Então a questão aqui não foi eu dei um dinheiro, não, eu fiz um contrato, e quando veio o Renê está distribuindo 1000 livros da favela. Perfeito. É isso, entendeu? Então, e o Renê é um cara que insiste, que vem atrás, que tem um planejamento, às vezes do nada, e ele vai angariando. Tem uma coisa assim, que acho que todo ser humano minimamente de coração aberto se encanta, que é ver gente com vontade de fazer coisa. Isso é um negócio que mexe. O ser humano dá gosto ver uma pessoa que vai e pega e faz, e consegue, luta e vai. Então, assim, ação, coisa acontecendo, fazer esse bolo crescer, faz brilhar o olho de todo mundo. Se a gente vê isso acontecer, é porque de verdade e a gente se engaja de alguma forma. Assim. O Renê, por exemplo, o Renê é um ótimo exemplo. É um cara que pensa, sonha, vê, bota a mão na massa, vai fazer, cria um grupo do WhatsApp, já conhece a Preta G, pede a Preta ajuda e já vem para... Você vai ver, porque você vai olhando e vai falando, cara, esse cara vai fazendo. Porque não adianta assim, vai vir o Fábio, aí ele vai ajudar a gente, ele vai mandar essa postura. Lógico, eu também não estou julgando, que cada um é de um jeito. Mas estou dizendo assim, essa postura como é que se fala isso, meu Deus? Propositiva e ativa. Me ajuda a te ajudar, né? Exatamente, me ajuda a te ajudar. Tu não quer participar do negócio? Então me dá aqui que eu vou fazer aqui. Ó. Pronto. Então, essa corrida atrás, assim, mostrar que a coisa está acontecendo, empolga, anima, e a maioria dos artistas está com o olhar muito aberto para isso, para as causas. Então, pode ir atrás, fala com um amigo do amigo que conhece, um amigo não sei o quê, que chega. Chega, tem um e-mail, manda, e se não chegar, vai chegar para o outro, mas manda mensagem, liga, conseguiu o telefone. Mas a gente consegue no telefone, me manda, Fábio, me ajuda. E eu repasso tudo para a Marina, repasso tudo para a minha empresa, e a gente vai tentando ajudar e apoiar o máximo de causas possíveis. Perfeito. Artistas univos, né? Então, Fábio, muito obrigado em nome de todo o pessoal aqui do seminário, de todo mundo que está participando desse negócio todo aqui, 3 dias aqui de seminário em prol da cultura de doação. Acho que esse vai ser um dos grandes momentos que a gente tem. Obrigado pelo seu tempo, também foi uma doação muito importante, espero que ela multiplique muito. Obrigadão. Imagina, eu que agradeço, pode contar comigo sempre, e todo mundo já sabe, doe sempre, doe tempo, doe conhecimento, doe dinheiro,
doe tudo que você pode dar para as pessoas, porque é uma coisa que vai... Gentileza gera gentileza. Obrigado.